Espiritismo no ar. Espiritismo. Estamos aqui mais uma vez com o programa Espiritismo no ar, com essa equipe aqui maravilhosa e com alguns participantes especiais hoje. Pessoal, é Hilton, Oswaldo, nosso amigo Renê e o velho Chico. Que não é um rio. Velho no sentido de amigo. Velho mesmo, velho Chico. Tão firme quanto o rio. Tão firme quanto o rio, é isso. Boa aí. noite, pessoal, aos ouvintes da Canabrava FM e também aos internautas, né? O pessoal que está acompanhando pelo Facebook. O tema de hoje, problemas do ressentimento, da mágoa e da decepção. Quem nos ouviu semana passada pela Canabrava certamente estava se perguntando, de novo? Mas é o mesmo tema? Sim, porque nós não conseguimos fazer o streaming de vídeo e dessa vez estamos no ar, tanto pela Canabrava como através do Facebook. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, os nossos ouvintes, os internautas. E para mim teve a felicidade de poder participar, que a semana passada eu não estava aqui por outros motivos. Estávamos em Euclides fazendo uns exames médicos. Mas, boa noite aos colegas presentes, o nosso professor Ailton, o grande Renê e o nosso professor Oswaldo, o nosso grande, eu digo ele, que ele para mim é o nosso Rui Barbosa de Pombal. Ai, gostaria muito que fosse, né? Mas pra Rui mim, Barbosa na minha vida é só a minha rua. Aonde eu moro é Rua Rui Barbosa. Mas obrigado, Chico, pela consideração. Mas ele é mesmo muito inteligente. Boa noite a todos, internautas, ouvintes da Canabrava FM, irmãos aqui da bancada. Apenas para relaxar um pouco, pelo menos careca você é, né? Então Rui Barbosa e baixinho também. É uma coisa em comum já, só né? faltou uma coisa, tem inteligência. Tem sobrando aí. Se equivalem. Boa noite a todos, boa noite aos caros ouvintes, né? E estamos aqui com dois ilustres convidados, né? E grandes ilustres, viu? Gustavo e Oswaldinho, né? Que veio aqui compor a bancada. Agora ficou completa, viu? Hoje completou. Essa Juventude. bancada de juventude, né? Sejamos todos abençoados, né? Com certeza e assim seja. Desculpa porque Não dá pra vê-lo, né? mas eu falei da bancada, dos colegas, esqueci da juventude aí, né? Esse é o nosso futuro, né? Chegando aos poucos para tomarem seus lugares um dia, né? Devido, Tomara sim. que seja logo. Com certeza. Começando agora. Vamos lá. Os problemas do ressentimento, da mágoa e da decepção, né? Existem situações em nossas vidas que são inevitáveis. Situações inevitáveis. Com certeza. Algumas delas são boas e outras nem tanto. Em algumas situações nos saímos bem, em outras também nem tanto. Olha só. Com E aí certeza. o que fazer? O que nós devemos fazer quando essas situações não são boas em nossa vida e geram esses ressentimentos, essas mágoas? Tanto geramos como geram para conosco. Vamos falar sobre esse tema? Vamos em frente aí. Normalmente a gente... É o senhor? Não, é você, homem. Ficaram aqui uns olhando para o outro, com medo de pegar a palavra e magoar o colega, mas a palavra, a mesa é redonda e a palavra está aberta, né? Normalmente a gente, via de regra, a gente não consegue fazer uma análise exatamente da situação em relação ao outro, né? E talvez por imaturidade muitas das vezes a gente entra em um processo de agonia conosco mesmo por se achar ofendido, né? A gente nunca observa que ofendemos, né? Mas a criatura humana na sua trajetória, ela tem que analisar de que somos parceiros da vida, né? Seja no sentido positivo ou negativo, e tudo reflete em nosso dia a dia. Então, às vezes acontece de sermos magoados, mas acontece também de magoar nós. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, né? Por imprevidência, por inexperiência. Isso. Mas há que se ter uma análise mais profunda em relação a essa reciprocidade de informações e de ações, né? Para que a gente não magoe e não seja magoado também, já que nós estamos aqui para aprender. É interessante que, na maioria das vezes, isso acontece porque a gente se deixa ofender. O grande enigma da coisa é o seguinte, porque normalmente a gente sempre leva as coisas mal. Eu estava estudando um tema que meu amigo Oswaldo nos deu,
colocar-se no lugar do outro, um tema que ele colocou para a gente, estudo, e a gente estudando vai ver que, na maioria das vezes, se a gente fizer isso, a gente nunca se magoa. Porque o ofensor, na maioria das vezes, estão em estado doente, ou problemas, que a gente não sabe o que ocorre na vida no dia a dia. E, normalmente, de repente, ele diz o que quer e da maneira que quer, da forma que gostaria. E você deixar ouvir. Não, é difícil entender nesse instante, mas o melhor que faz é silenciar. Emmanuel disse para Chico que quando alguém ofendesse a ele pegasse, enchesse a boca de água e segurasse durante um bom tempo. E aí Chico fez, mas e depois? O que é que eu faço? Você te joga ele fora. Isso, por quê? Senão você vai morrer envenenado. Não, porque a mágoa ou a raiva, se você se deixar sentir, aquilo que você guardou, você tem que jogar fora. Então, cuidado, a gente analisar profundamente, se colocar no lugar do outro. Essa é a primeira coisa para você resolver essas questões. Normalmente a gente se preocupa mais com aquilo que nos magoou, né? Mas a gente não se preocupa muitas vezes com aqueles que nós magoamos, né? E aí, tanto a doutrina espírita, como também outras doutrinas cristãs, e não cristãs também, elas vão trazer exatamente essa reflexão, né? Que nós temos que nos preocupar, primeiramente, com a nossa autoavaliação. Avaliar nós mesmos, para depois encontrar um parâmetro para podermos não avaliar o outro, mas poder analisar, poder de forma irmã, né? Irmanada, analisar o outro, entender, na verdade, a dificuldade do outro. Porque muitas vezes o outro, ele nos magoa por falta de conhecimento. Ele nos magoa porque ele está no limite dele. Nós muitas vezes não compreendemos isso e acabamos açoitando, como é o caso, por exemplo, das pessoas que matam, das pessoas que roubam, né, das pessoas que cometem atrocidades, e nós simplesmente jogamos pedras. Analisamos o ato e não o anterior, né? A pessoa, o que ocorreu atrás de tudo isso. Então nós temos que compreender perfeitamente essa evolução, essa compreensão do ser humano, porque nem todo mundo está no mesmo patamar. O ressentimento, claro, evidentemente que a gente vai se chocar, a gente vai natural do ser ainda. Pisão no pé, né? Porque dói. E quando dói a gente diz, opa, uns vão dizer, dá logo uma cotovelada, né? Opa, tira o pé daí, ó. Doeu. Outros, como o Divaldo, vão dizer, você tá sentindo uma coisinha fofinha embaixo? Essa coisinha fofinha é o meu pé. Então vai sair muito bem, né? Então a gente tem que saber dosar essa situação. Sendo eu vou dizer assim, ué, esse pezão aí é meu. Seu. Outros podem até não dizer nada, mas ficar magoado com isso, ressentido e pior inimigo, ainda, né? Pior ainda. E quando poderíamos, na maioria das vezes, mesmo incomodados, principalmente incomodados, chamar o outro para conversar, né? E normalmente nós fazemos isso. Porque nem todo mundo está preparado para saber, não sabe falar, né? Nesse momento é complicado, às vezes estão preparados para ouvir. E aí geram mais ressentimentos, quando deveríamos acertar, né, chegar em denominadores comuns, não é isso? Mas enfim, diga aí, Hilton. Na verdade, assim, quando nós nos sentimos magoados, ou a gente pensa no revide, ou a gente pensa em não atender mais aquela... Guardar, né? Ou se ela vir de novo, eu não a atenderei. Não dá razão a ela, né? E na verdade, Jesus vai nos ensinar exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário. Porque Jesus, por isso que Jesus é o modelo e guia, né? E continuará sendo sempre. Jesus foi a pessoa que mais vivenciou essa prática, né? Dos açoites, das cusparadas. Sentiu na pele no dia a dia. Mas
se a gente for observar friamente, Jesus não se magoou, Jesus não teve ressentimento, e no momento de maior, dor, vamos dizer assim, dor física mesmo, ele ainda foi capaz de perdoar. Entender cada um. Deixando daqueles, pra né? gente que, olha, mesmo com todos os sofrimentos que vocês passarem, ainda assim é possível perdoar. Quem Ainda- de nós, né, é capaz de fazer algo assim, ou parecido? E Jesus vai dizer o seguinte: vamos exercitar o amor, porque só o amor, quando nós desenvolvemos o amor em plenitude, seremos capazes de não sentirmos mais mágoas, ressentimentos. Há uma observação a se fazer que nós, você tocou bem em algo importante, é o exercício. E quanto mais você exercita as coisas, você vai aprendendo. Porque qual é a função da criatura humana no processo reencarnatório? Não é vivenciar as situações e aprender, né? Porque nós reencarnamos exatamente onde deveremos encarnar, na família certa, na cidade certa, no ambiente social certo. Então, há uma conjuntura de informações e que tudo está dentro da sua própria cadeia, né? Então, nada é à toa e nem divorciado daquilo que realmente nós precisamos. Então, quando você vai exercitando a ação, o seu cérebro ele vai trabalhar exatamente nessa direção. Então, no momento que você aprende, exercita, conhece a você mesmo e conhece de uma maneira, talvez assim, não tão profunda, mas o outro, você aprende a se posicionar e agir no momento certo. Mas agir de uma forma educada, É equilibrada. verdade, não é verdade. Nosso amigo Damião. O grande Damião estava Grande comigo Damião hoje, sempre lá nos pela manhã. acompanha, Né? né? É um prazer imenso tê-lo aqui conosco, Damião, pessoalmente e também online. Ele comenta o seguinte: sempre possível perdão, se entender que também falhamos. Eu acho que é a questão da percepção, né? por aí. Da aceitação da falha, né? Como foi dito aqui no início, se colocar no lugar do outro. A né? empatia, né? Já A tá- E empatia. agora, depois dessa fala de vocês, me vem uma pergunta que eu vou botar aqui para Fogueira pegar mais Vamos lá. um. E o Só bom não é é fogueira esse. santa, não é fogueira. Interessante. É o seguinte, nós magoamos os outros e nos magoamos. Mas será que nós quase sempre não valorizamos muito essas pequenas coisas que poderíamos esquecer? E é verdade. Se a gente for analisar, nós vamos ver o seguinte: grandes crimes que têm acontecido por conta disso. Um exemplo maior: no trânsito da vida, os movimentos, os engarrafamentos, a gente está vendo hoje em dia as reações em cadeia. O indivíduo passa um sinal, o outro queria ele passar primeiro, e de repente uma fúria, ele desenvolve aquele sentimento em questão de segundo e cria uma polêmica, desce do carro para brigar com o outro, por conta de nada, por conta de não perdoar. Quando você se coloca no lugar do outro, que é a verdadeira empatia, sentir o que o outro sente, aí a gente para refletir. Nós temos no nosso centro, no sistema límbico, justamente essas células que fazem do prazer, da emoção. Se você treina ela, como você falou aqui, vocês todos já falaram, se você exercita para o lado bom, é óbvio que isso vai, cada vez que você vai agindo, você vai adequando, vai sentindo esse prazer e treinando, exercitando isso. Mas se você faz também no exercício do mal, das reações, e não para analisar e não se coloca no lugar do outro, aí cada vez você tende a piorar. Agir pelo instinto e não pela coerência, pela análise. Então esse sistema límbico traz isso, educado. Quanto mais você estuda, mais você melhora, mais você guarda. Aprende. O lado da emoção, exatamente. Só um detalhe, Oswaldo. Eu assisti um filme ontem, hoje é 10, foi na quinta-feira, chamado O Sol Nasce para Todo. É um filme de 62, onde o advogado ele defende na justiça um negro que foi acusado de ter molestado uma jovem, né? E que não foi o negro. Mas em determinado momento, nos Estados Unidos, uma cidade pequena, lá na década de 60, ele se sentiu assim, oprimido, e toda a população branca contra ele nessa ação de defender esse jovem negro, né? Mas teve um determinado momento que ele é assim, confrontado com o branco, e o branco faz
coisas, até cuspir na cara dele, cuspiu. Mas ele se manteve ali, Passivo. tranquilo, né? Ele parou, olhou, ele respirou fundo e saiu, né? E deixou a situação. Porque ele sabia, Grandioso, né? ele sabia que se ele fosse revidar, ou ficar com ressentimento, ou com mágoa, ou com a própria ofensa, ele está exatamente envolvido na própria energia. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos sair dessa energia em relação ao outro, né? Eu não posso, no momento do ódio, jogar ódio, eu tenho que jogar amor. Exatamente, é um antídoto, né, Nenê? Exatamente, não é você simplesmente aceitar, é você Nesse conivente. você ter a sabedoria, A outra face. exatamente, você ter a sabedoria de Na concepção de Cristo. naquele momento, Vai dar para bater, mas mostrar o outro lado. Exatamente. né? Porque você não vai colocar o pescoço para que o cara passe o facão, não. Você vai ter que, de alguma forma, mostrar o outro lado da moeda. E foi isso que ele fez. Então, eu gostaria que todos assistissem esse filme. O Sol Nasce para Todos. Sol Nasce para no Todos. Netflix. Boa indicação. Lembrando você que vai- essa fase da história dos Estados Unidos é uma fase de segregação muito forte, né? forte, Onde exatamente. até frequentar os mesmos espaços que Era os proibido. brancos frequentavam, os negros não poderiam frequentar. Martin Luther King no lutou por ônibus, isso, né? A história de Rosa Parker, né? Onde Rosa Parker. é bem clara, porque naquele tempo os negros tinham que se levantar e dar lugar aos brancos, e ela se recusou, gerando toda aquela confusão, aquele movimento contra isso. Né? Exatamente. Vale Lembrando, a pena assistir também. E o Com grande certeza, Martin indicação. Luther King lutou por esse ideal e conseguiu, graças a Deus, né? muito bem, com outros também, né, graças a Deus, nós temos esses ícones, né, que fazem toda a diferença. Lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural da Rádio Canabrava FM, Gold Academia, Salvinho Bicicletas e Peças em Geral, Prime Idiomas, Loja de Magnólia e Nova Impressões. Gol de academia. Gold Academia. Olha aí, Gold Academia, com certeza. O físico e a mente, né? Associado. Melhor. Com certeza. E eu lembrei agora do programa anterior que eu comentei algo sobre Rossandro, né? Um livro, Auto Perdão, que ele cita que as pessoas têm a mania, assim, às vezes, de se enganar, né? De se atentar à questão que ela, na verdade, ela espera muito do outro, né? Eu acho que cria essa Expectativa que né? ninguém pode fazer. Exatamente. E aí vem as frustrações e vem os problemas também diversos que isso gera, né? Então é interessante primeiramente a gente também fazer uma autoanálise, né, e ver essa questão do auto-perdão, valorizar mesmo, cara. Falar em perdão, Reni, eu falei aqui no programa passado, talvez a repetição seja interessante, quando perguntaram a Gandhi, né? É o conto? É o conto? Não. Já, Jingo. Não é o conto, mas eu conto. Depois eu conto. Qual foi o momento mais difícil que ele perdoou? Ele disse, eu nunca perdoei. Mas como não perdoou? Você nunca perdoou? Ele, não, nunca precisei perdoar. Impressionante. Né? Essa concepção. Muito grande, viu? É de grande porque é muito grande. Nós não, nós somos pequenos, né? Pequeno Então mesmo. precisamos perdoar porque nos magoamos com facilidade. Voltando àquela história, muitas vezes nós, na maioria das vezes, nós damos uma dimensão enorme, maior do que a real, nas coisas que são tão pequenas. E às vezes perdoamos com uma condição. Eu te perdoo, mas eu não quero viver com você. Quero ver sua cara. Não, desculpa. Quero ver sua Sua cara. rapada, né? Então. Damião comenta também o seguinte, achei bem interessante. No universo há pouco caos e muita ordem. Assim não existe o erro em si. Tudo está certo. A gente é que não compreende muitas vezes, né? É curioso. É verdade. É a concepção de visão do mundo, né? Muito bem, Damião. Continue participando, assim como os demais ouvintes. Na verdade, Grande, ainda voltando à questão da mágoa, eles tocaram num ponto aí da questão da compreensão do outro, né? De não depositar Exato, expectativas, né? no outro. Isso é importante, porque muitas vezes quando nós aspiramos alguns objetivos em nossas vidas, no meio do caminho a gente coloca os outros como dependentes para atingirmos os nossos objetivos. Ou seja, para atingir um objetivo eu preciso do outro, né? Que o outro me ajude, que o outro me auxilie, que o outro me levante. E às vezes acontece. Na maioria das vezes acontece, né? Que esse outro, ele lhe ajuda, ele lhe levanta,
Mas tem o mas que Allan Kardec coloca às vezes, né? Mas, ou os espíritos nas respostas de Allan Kardec, e é esse mas que deixa a pessoa com frio na barriga. Mas, em algumas situações, esse outro ele não vai poder levantar, porque não está ao alcance dele, e o outro também tem sua individualidade. Como o outro tem sua individualidade, tem um pensamento próprio, que é dele mesmo, que é próprio do espírito, ele não vai poder ajudar, não está ao alcance dele, ou ele simplesmente não vai querer lhe ajudar. E aí, decisão dele. E aí nós caímos muitas vezes em depressões profundas e em mágoas profundas. Mas nós não paramos para pensar, mas vem cá, mas o outro me ajudou o tempo todo. Só por não agora? Só porque ele não me ajudou dessa vez. Dessa vez eu vou ter que alimentar uma mágoa terrível contra ele. Então a questão que Joana vai falar, a questão da maturidade também, né? Maturidade psicológica, porque com a maturidade psicológica do ser, a gente acaba compreendendo essas nuances que a vida nos coloca, porque são necessárias que essas coisas aconteçam em nossas vidas. A questão da dificuldade, a questão de transpor um obstáculo, de carregar uma pedra, carregar um fardo mais as ofensas, tudo as isso. Ofensas, as cusparadas. Então, tudo isso são coisas necessárias, coisas que, para a doutrina espírita, é perfeitamente compreensível para nós, porque fomos nós que escolhemos todas essas nuances, todos esses percalços. Porque a reencarnação, ela não se processa assim de cabeça abaixo, sem nenhuma programação. A reencarnação, ela tem uma programação muito bem desenhada, minuciosa, né? Olha, sua vida com objetivos propostos, exatamente. Então é importante a gente nos compreender enquanto espíritos. Interessante, para completar o raciocínio, que muitas vezes também entramos em decepção, né, com a própria vida, quando a nossa vivência, a nossa encarnação não está indo muito bem, entre aspas, e culpamos a espiritualidade, Deus, a família, os amigos, né? Porque não fizeram o que eu precisava que acontecesse. Mas quando der errado, vou dizer de novo, entre aspas, né? Porque nada é por acaso. Quando não está dando certo como você imagina, é porque foi você quem assim fez, quem desvirtuou dos seus objetivos propostos. Porque ninguém veio aqui para brigar. Ninguém veio aqui para errar, ninguém veio aqui para matar, para roubar. Nós quem fazemos porque o nosso livre-arbítrio, né? As nossas fraquezas nos levam a errar. Agora, também a vida é boa e nos dá a oportunidade de reparar o erro. Graças. Agora, normalmente a gente não está olhando isso, a gente está olhando o erro do outro e não o erro próprio. E aí eu entro volta aquela questão da expectativa que Reni tocou no assunto. Criamos muitas expectativas, né, para o outro, né? Nós esperamos do outro e criamos poucas expectativas para nós mesmos, né? Por exemplo, eu estou errando muito, então eu vou melhorar. Não, normalmente eu não faço isso. Normalmente eu quero que o outro que esteja errando e que se conserte. Nós queremos ser o juiz do outro. E aí muitas vezes no casamento, na amizade, acontece muito isso. Criamos aquela expectativa, esperamos que o parceiro, que o amigo, que o marido ou a esposa cheguem a tal ponto para que nos atenda, né? E criamos aquela expectativa toda. Quando não é, porque como o Ailton falou aqui, quando isso não acontece, por quê? Porque a outra pessoa tem sua individualidade, tem suas necessidades, tem suas limitações. Igualmente a nós. Né? E tem também suas fraquezas. Exatamente. Quando isso acontece, aí nós agora ficamos magoados, decepcionados. Ou seja, a gente aceita essa raiva também, né? De uma certa forma, parte também de nós aceitar isso e automaticamente isso cria um processo, né? Eu sempre digo aqui que nós temos assim, nós nos deparamos na situação da encarnação em tudo organizado, né? Assim, quadrado por quadrado, né? E a humanidade, ela reciprocamente precisa um do outro no processo de sequência da vida. Agora, vai chegar um momento em que você vai ter que dar sequência à sua própria vida e o outro já não pode mais interferir,
Porque se ele interferir, ele vai responder também por isso. Porque você interferiu e não deu oportunidade do outro a, por si só, aprender a viver. Bom, aí quando acontece isso, aquele que não se sentiu ajudado, ele vai ficar magoado, ressentido, né, com todos os problemas de ordem emocional. Bom, nesse momento ele vai criar a desculpa de dizer que o culpado é o outro. Não, o culpado foi você mesmo, porque não confiou, não acreditou na sua potencialidade. Você depositou a sua vitória ao outro. E o outro tem seus compromissos. Eu não posso... Suas fraquezas também quanto eu. Exato, eu não posso... eu vou colocar aqui um caso de ordem pessoal. Eu não posso colocar na minha parceira, minha esposa Dilma, os objetivos que eu quero, que eu me proponho. Eu tenho que, por si só, perceber os meus valores e as minhas dificuldades, para que eu possa ir saltando qualitativamente. A mesma coisa é ela, a mesma coisa somos nós, na parceria, na vida. Então, cada um sabe exatamente os seus limites e onde deve ou precisa aprender para que não possa culpar o outro das nossas faltas de eficiência na vida. Damião comenta aqui, de alguma forma, é o instinto possessivo que nos leva a toda a variedade de expectativas em relação ao outro. Comentando sobre a questão da expectativa, né? Realmente, a expectativa... Querer que o outro seja e que haja e pense como nós, no nosso modo, de uma certa forma, uma dominação, né? Interessante esse comentário, ele tem mais algo que falar, mas é curioso, ele... Oswaldo, eu queria só um detalhe. Normalmente, quando a gente fica ressentido, magoado, ou com essa emoção que tanto atrasa a criatura humana, eu entendo dessa forma. Quando você fica magoado com alguém do seu círculo de amizade familiar, normalmente a gente ofende, né? Porque não sabemos exatamente como lidar com as questões. Pela intimidade a gente ofende. Mas quando a gente fica magoado com alguém que não é do nosso círculo, mas que de alguma forma agiu em algo que a gente acha que fomos prejudicados, a gente deixa de falar e vai alimentando essa mágoa, essa raiva, esse ódio, essa agonia, e não buscar esclarecimento. Por que aconteceu isso? Por que você fez isso comigo? Ou por que eu fiz algo com você? Né? Isso. Tem que se atentar para essa situação. Interessante tocar nesse assunto, porque justamente na nossa sequência aqui no roteiro, a gente já ia entrar nesse começo, segundo bloco, né? Falando sobre a questão das religiões. As religiões, elas pregam, né, o perdão, né, o não levar, né, isso para o lado assim tão sério, as ofensas, porque estamos todos no mesmo barco. Então as religiões pregam isso. O espiritismo também, né, assim como o catolicismo, todas as igrejas evangélicas, todas as religiões do mundo, elas pregam sempre isso: perdoar, não levar mágoa, ressentimento, né, a sério, sempre estar relevando as coisas e consertando. Mas vamos entrar agora nessa questão, nesse âmbito que você começou, né? O espiritismo, o que é que ele nos diz sobre a mágoa, sobre os problemas gerados com a mágoa, com o ressentimento e com as decepções. Vamos puxar agora para a doutrina. O nosso mestre, professor. Doutrina dos Espíritos. Doutrina dos Espíritos agora. Bem, a doutrina espírita, ela é muito, a gente sabe muito bem, ela é muito bem fundamentada, né? Com certeza. Muito bem fundamentada. Até hoje estava ouvindo aquela resposta de Cosme Massi, né? Sobre, com relação a Pondé, né? Luiz Filipe Pondé. E foi realmente muito interessante. Então, e aí a gente vê, para chegar na minha resposta, a gente vê as colocações de forma muito coerente, de forma muito baseada em um contexto realmente prático do ponto de vista da compreensão e da lógica. E a doutrina espírita vai nos mostrar exatamente o seguinte sobre a questão da mágoa, né? É a questão do efeito bumerangue. Você joga, ele volta. A mágoa que a gente sente, a mágoa que você está sentindo, seja lá quem for, né? Pode ter certeza que ela é revertida. E como o causador da mágoa, né, o detentor da mágoa,
sou eu, então eu, como sendo detentor da mágoa, eu terei um efeito. Esse efeito ele pode ser externo, eu posso exteriorizar esse efeito. Se eu estou sentindo a mágoa, eu vou tomar satisfação a quem me provocou a mágoa. Ou se eu sinto a mágoa e guardo a mágoa, eu também terei um efeito. Esse efeito será interno. Será você. Será físico. Ele pode reverter em físico, com gerações de vários tumores, várias doenças, né? Tá aí roçando na área da psicologia, Divaldo, Joana, trazendo muitas essas reflexões. Então, o importante é a gente compreender que tudo que nós sentimos de negativo, de mágoa, de ressentimento, a doutrina espírita vai colocar de forma muito simples assim, né? Muito racional, simples e né? racional. Racional por quê? Porque a própria ciência, ela guarda esse princípio de que tudo que nós sentimos fisicamente, né, em termos de mágoa e tal, se reverte para o nosso próprio corpo. Se nós oramos, também se reverte para o nosso corpo de forma positiva. Então é uma coisa muito lógica para compreendermos isso. A doutrina espírita vai trazer essa reflexão perfeitamente basada na ciência. E com um detalhe importante, ó, alguém fala alguma coisa? Não, pode falar. Tudo bem, então. Quando você internaliza mentalmente ou emocionalmente, é você que está internalizando. Só que o corpo humano ele tem um dispositivo de soltar. Ele não fica com ele solta. E quando ele solta em forma de problemas de ordem física. Ou é uma degeneração celular, ou um problema na unha, na cabeça, em qualquer lugar no olho, em qualquer parte do corpo que está relacionado com aquela própria mágoa, aquele próprio ressentimento que está internalizado, ele vai querer sair. Ele vai expulsar. Aí eu vejo os problemas, poxa vida. A exemplo, Renê, uma mancha, sem querer interromper, só para exemplificar, uma mancha que aparece no corpo depois de uma raiva. Não houve contato físico, não houve mas uma pancada, raiva fez com que aparecesse. Então o corpo colocou para fora aquele que a mente trabalhou pela própria internalização da mágoa, do ressentimento. Então temos que ter cuidado. Claro que é difícil, exatamente pelo próprio estágio de vida que nós estamos levando. Somos humanos, estamos ainda falhando, mas é o cuidado ao máximo possível. E nós, da doutrina dos espíritos, principalmente, que temos a consciência e esse conhecimento pela informação da própria espiritualidade. Veja só, a raiva, o pessoal de Pombal está nos escutando agora. Nós tínhamos um amigo aqui nosso que vendia carne, que cortava carne no açougue, e todo mundo conheceu ele demais. Eu não vou citar nome, falta de ética aqui para a família. E ele sentiu uma mágoa tão grande do cidadão que entregava a carne para ele toda semana, mas não entregava o fígado do boi. E houve várias semanas e o cara não entregava. E chegou um dia, depois de muito tempo, ele, lá no centro de abastecimento, chegou e disse: hoje nós vamos resolver. Cadê o fígado do boi? Hoje não veio de novo. Ele bateu com força assim, que hoje ele ia acertar. Ou ele acertava, quando ele bate na carne assim, uma raiva tão grande que ele caiu, foi fulminando pelo ódio que ele sentiu. Ele caiu ficando logo preto e morreu, estou sabendo, dizer logo assim. E ele faleceu na mesma hora, um infarto fulminante do miocárdio, do ódio. Então, a doutrina espírita nos mostra e prova cientificamente que toda ação positiva, como a lei de terceira lei de Newton, toda causa tem um efeito. Então, quando eu penso positivo, eu emito ondas positivas. Se eu penso mal de alguém, eu emito essas ondas, primeiro passa para o meu corpo, como você falou, e eu emito. E, como disse o efeito bumerangue, ela vai e retorna ao ponto de origem com muito mais intensidade do que quando partiu. Então, a frase do Espírito José Grosso diz: como é bom ser bom, por que não ser bom? Aí eu lembro novamente a frase de o cantor Jorge Benjó: se malandro soubesse como é bom ser bom, seria bom só por malandragem. Então o pensamento positivo gera o quê? Uma harmonia, gera um equilíbrio. Todo mundo se agrada. Você, quando vê uma pessoa boa, uma pessoa educada, uma pessoa atenciosa, ele conquista todos. Ao passo que aquele mal educado, grosseiro, ele emite essas ondas, ele é antipático, porque ele gera isso no campo dele. Então, façais ao outro o que gostaria que o outro fizesse. Jesus, doutrina espírita nos prova isso, que bom é para quem faz, não é para quem recebe. Então, quando a gente tem ódio e ressentimento, você vai dormir com o inimigo dentro de você, na sua cama, colado 24 horas.
É como se você tomasse o veneno para morrer, para matar o outro, quem morre é você. Então o perdão é o caminho. O Espiritismo nos diz que criamos também laços o tempo todo, né? O vínculo Esses laços são positivos ou são negativos. Com certeza. Né? Se eu amo, eu estou criando um laço positivo, né? Que pode ser para sempre. E se eu odeio, eu estou também criando um laço negativo. Só que não vai ser para sempre, vai ser até onde eu tiver coragem de reparar. Isso que eu acabei de falar sobre ter coragem, também me lembrou nesse momento uma história que um amigo meu me contou. Qual o conto? Peraí, Não é o conto ainda. O conto. Daqui a pouquinho Eu vou contar isso, mas não é o conto ainda. Esse amigo me disse o seguinte: Oswaldo, eu fiz algo ruim para outra pessoa, disse o nome da outra pessoa. E eu fiquei, depois que eu me toquei, que eu caí em mim, nós temos muito isso, né? Fazemos as coisas e depois é que caímos em nós, né? É o cair em si. Então ele disse, quando eu caí em mim, eu notei a besteira que eu fiz e fiquei muito, muito chateado. Só que eu não tinha coragem de voltar para essa pessoa e pedir perdão. Eu era muito, muito cabeça dura. Eu não pedia perdão, tinha vontade, né? Eu dormia dizendo amanhã, quando eu acordar, eu vou lá conversar com fulano. Mas não ia, ele na hora de ir, eu amarelava e não ia. E o tempo foi passando, demorou 3 anos, ele sofreu muito, aquela vontade, incomodava muito o erro que ele fez. Passou-se 3 anos, ele com esse sentimento negativo, sofrendo guardando dentro dele. Quando, enfim, teve coragem de falar com a pessoa que teria sido ofendida há 3 anos atrás, ficou olhando para ele assim e disse, eu não me lembro disso. Não, mas foi naquele dia tal, naquela situação, foi que ele foi lembrar. Foi, mas eu esqueci logo. Ou seja, não se deixou quem ofendeu guardou 3 anos por covardia de acertar, de conversar. E outra pessoa nem se ofendeu ali, mas depois esqueceu. Então observe o lado positivo de quem não segura mágoa, e o negativo de que mesmo que ofende, ainda segura aquele erro o tempo todo, consigo, sofreu muito. O orgulho faz isso, à toa. É uma comprovação da questão de aceitar. Poderia ter conversado. É opcional ali, né? Foi opcional deles. Né? E esse é o estado consciencial. Exatamente. Mas tem vinheta mesmo para conta, é verdade? Tem, já, peraí. Então 3, bote 2, aí, que a gente... Aí já tá na hora. Muito bem. Agora, isso é contos de Oswaldo. Que a consciência cobra. Eu já gosto dos contos. Eu pensei que ele tinha feito um. Mas farei. Fazer a vinheta. Mas vamos vale lá. a pena. A história é a seguinte: uma professora tinha alunos e, dentre eles, 2 deles não se bicavam, só viviam um ofendendo o outro. E eles não tinham a hombridade de pedir desculpas. E a professora queria que pedisse desculpas. Ele não vou pedir desculpa não, ele também me ofendeu. E a gente sempre acha que tem... O errado é o outro. Eu errei porque o outro errou primeiro. Né? Assim, o álibi, né? E eles eram assim. E a professora não conseguia com que eles conversassem, se perdoassem. E um dia ela resolveu fazer algo para demonstrar para eles que não é bom guardar ressentimento, guardar mágoa, que deve sempre pedir perdão. Então ela simplesmente fez uma experiência, botou um abacaxi amarrado no pescoço de cada um. Aí disse, só vai tirar o abacaxi quando vocês se perdoarem. Como eles eram cabeça dura, passou 1 semana, 2 semanas e nada de se perdoarem. O abacaxi foi ficando podre, ficou muito fedido, podre, não aguentavam mais. Professora Tine, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, a gente não aguenta. Aí vocês já chegaram a um acordo, já conversaram? Conversamos, vamos pedir desculpas um pro outro, vamos acabar para tirar esse abacaxi. E foi assim que eles resolveram tirar o abacaxi, pedindo desculpas, né? Ou seja, precisou passar por tudo isso à toa. Talvez seja por isso que a gente, toda vez que segura problema, está segurando o abacaxi. E é um grande abacaxi mesmo, meu amigo. Que abacaxi. Isso apodrece de quem está com ele, né? Fede, né? Fede. Muito. Lembrando que esse programa tem apoio cultural da Rádio Canabrava FM, Gold Academia, Salvinho Bicicletas e Peças em Geral, Prime Idiomas, Loja de Magnólia e 9 Impressões. É isso aí. Rossandro comentou algo numa palestra que eu achei fantástico sobre a questão. Pensei que já estava no Facebook. Não, mas seria uma honra. Né? Mas não é o caso, é uma lembrança minha aqui, depois de algumas pesquisas. Ele disse o seguinte, que a tristeza da mágoa e a alegria do perdão são os opostos, né? Uhum. Que interessante. A tristeza da mágoa e a riqueza do perdão. Como é bom essa sensação que seu amigo, né? Você contou. E quando foi perdoar,
Ou seja, foi conversar o que ele sentiu ali. De repente percebeu que não tinha essa mágoa toda lá. Sofreu né? 3 anos. Mas como é bom, né? Saber tirar isso, esse peso das costas, esse peso da consciência. É muito bom. E quando a gente está com a cabeça tranquila, com a consciência tranquila também, aquilo que vem de uma forma assim, de uma forma maldosa ou de uma forma violenta, a gente não percebe. Porque você está num estágio tão diferente, né? Está numa onda tão diferente daquela onda de mágoa, de ódio, ressentimento, que você não percebe. Né? É o que Gandhi falou, ele não tinha nada que perdoar, porque na verdade ninguém magoou ele, não se ofendeu, né? Ele estava nesse estágio. Vamos chegar a esse estágio, sem dúvida nenhuma. Claro que vai algumas encarnações pela frente, mas esse é o projeto, né? É o projeto que o Criador tem para com nós humanos. Aí, com todo respeito, sem racismo, sem nada, um jovem branco chegou para um negro e disse: mas rapaz, você é preto, você é isso e aquilo. Ele começou a denegri-lo. E ele calado. Quando ele terminou, eu disse: vem cá, como é o seu nome? Ele: fulano. Ele disse: quantos anos você tem? Tanto. Você sabe quantos anos eu tenho? Ele falou: não. Quantos anos você tem? Eu tenho tanto. Se você o quê? Você estuda o quê? Você faz o quê? Ele disse: bom, eu parei o estudo. Eu disse: pois é, eu sou juiz e você, muito mais velho do que eu, não é nada. O negro sobressaiu sobre o branco. Então aprenda de que ninguém é melhor do que ninguém. E a posição social não diz o homem. Os valores éticos estão no interior e não no exterior. Isso daqui não define isso daqui. Ele resolveu dar uma lição quando ele poderia Silencioso. Ele poderia ter feito como muitas pessoas usam no Brasil a pergunta da autoridade. Sabe com quem você está falando? Né? Com o juiz, vou te prender. Mas, pelo contrário, ele era juiz e disse: vou dar uma lição nesse rapaz. Deu uma lição melhor linda. do que prender, vou dar uma lição. Muito bem, Francisco. Essa frase que você falou de tomar veneno e esperar que o outro morra é uma frase de Shakespeare, né? Ele fala: ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Frase muito boa e vem bem acalhar com todo o estudo do trabalho. Também a doutrina ela nos ensina que ainda no âmbito do que a doutrina ensina, né? Vamos lembrar aqui que ela nos ensina sempre a usar a razão, como a Ailton falou. Então, quando estamos magoados, né? E nos sentimos magoados, a doutrina nos chama a usar a razão. Então, se usarmos a razão, o que é que vamos fazer? Raciocinar da seguinte forma: o que é que eu vou ganhar com essa mágoa, com esse ressentimento, ou até causando ressentimento? O que é que isso é bom para mim, onde é ruim para mim, onde é bom para o próximo, né? E onde é ruim para o próximo. Então, aí nós vamos chegar à conclusão que estamos sendo crianças. E mesmo quando a gente esquece, né, que somos, na verdade, espíritos imortais, que a gente acha que é o corpo, né? Eu acho que eu sou essa pessoa que não, eu não sou essa pessoa, estou, né? Mas eu sou um espírito eterno. Quando a gente esquece isso, sempre a doutrina nos convida para reflexão. Posso falar uma coisinha? Tudo. Muito bem. Coisinhas. A hora é essa. Engraçado que dá tempo ainda? Tá. Aí aproveita e já faz isso. É engraçado que a gente, quando a gente comete algo que pode levar a mágoa, o ressentimento ou alguma ação contrária com o outro, a gente se encontra. Vou contar uma historinha rapidinho. Olha, mais uma vez. Vamos fazer mais 2 vinhetas, né? Contos de Henley. Já contei em algumas das minhas palestras. Eu tinha mais ou menos uns... Fazer uma também. Eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos. Faz pouco tempo isso. Pouco tempo, nós morávamos em Alagoinhas antes de vir para aqui, para Ribeirão do Pombal. E a casa, uma das casas que nós morávamos lá, assim, tinha um corredor comprido, imenso, né? E tá da noite, todo mundo sabe que meu pai é militar, não é brincadeira, né? Entendeu? Não era brinquedo. E meu irmão, Romenil, ele comprou umas balas de hortelã. Comprou e você sabe como é que menino, né? Menino perto do outro. Né? Encrenca pura. Encrenca, né? Ele comprou as balas e ficou chupando a bala e me fazendo inveja. Eu pedi, não vou lhe dar não, que eu comprei, a bala é minha. Rapaz, uma só. Não dou não. Mas tudo bem, eu vou dormir e você vai ficar chupando suas balas. Aí eu aproveitei que ele dormiu, observei que ele botou as balas debaixo do travesseiro dele. Aí fui lá, quietinho, peguei uma bala esperou ele dormir e comecei a chupar. O meu azar, ele acordou.
E quando contou as balas, estava faltando uma bala. Digo, olha, você pegou minha bala. Não peguei, não. Você pegou minha bala. Não peguei. Aí eu comecei a discutir com ele, aí meu pai, militar como sempre, chegou lá na... Chegou junto. O que está acontecendo aí? Não, é que Romildo comprou umas balas aqui, eu pedi, ele não quer me dar. Aí Romildo disse, não, eu não dei não, porque eu comprei, mas ele pegou uma bala minha aí. Disse, não, pegou, não peguei. Aí meu pai, esperto, vem cá, Renê, fique perto de mim, abra a boca. Bala de hortelã sem mais. Bala de hortelã não tem jeito ali. Bom, você vai apanhar porque roubou a bala dele. Mentiu. E o Romildo vai apanhar porque comprou e não lhe deu. E vai ficar os dois abraçados a noite toda naquele corredor comprido. Nossa, eu nunca mais esqueci. Então, a minha ação gerou uma reação e eu aprendi de que eu não posso fazer nada para magoar ninguém, porque eu serei magoado também. Sai no lucro também, né? Eu acho que você nem gosta mais de bala de hortelã, né? Gosto ainda. Mas vou me lembrar sempre, né? Sinal que não tem mais mágoa, né? Não acabou mais mágoa. Contou essa história de uma forma tão bonita, né? Tão nostálgica. Então é isso. A mágoa que eu cometi em relação a ele, a mágoa que ele cometeu em relação a mim, eu aprendi de que não podemos mais magoar nem A nem B, porque no final nós somos os únicos prejudicados. E como eu fiquei a noite toda abraçado com meu irmão, que joelho. Boa. Maravilha, o joelho ficou quadradinho no chão. Eu não tenho mais tempo para contar a minha história. E o próximo sábado, né? Não devendo minha história. Mas E vou cobrar semana que vem. Pode cobrar. Só não bala de hortelã. Eu acho melhor fazer um jingle, contos da semana, porque todo mundo vai ter um conto aqui, né? tem que ter mais do professor Oswaldo. Como o tempo já se foi, então os meus sinceros agradecimentos àqueles que nos ouviram, os nossos agradecimentos àqueles que estão aqui presentes, né? E a espiritualidade amiga que está sempre nos inspirando, né? A estarmos aqui, a estar sempre tocando a nossa vida com esforço, com dedicação, e que Jesus na sua misericórdia, no seu amor, né? Que é praticamente a visualização de Deus, né? Ou a personificação de Deus, possa nos conduzir nesses caminhos que muitas vezes eles se tornam caminhos dolorosos, que precisamos nos apegar em algo, né? E que esse algo seja Deus, né? Muito bem. Agradecer a todos que estão, os internautas que estão nos ouvindo, aos colegas presentes, aos jovens que vieram hoje participar e se preparar para o futuro. Um grande abraço. E dizer para todos, doutrina espírita é reforma íntima, é luta. Muitos não gostam da doutrina porque é uma doutrina do raciocínio, da lógica, da razão, e não lhe impõe, expõe, não lhe proíbe, mas lhe adverte, ele mostra as realidades. Então muita gente não quer estar lá porque não querem se reformar. Então, a doutrina espírita é a doutrina da mudança, da renovação. Como Jesus nos pede, façais ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. E aí está inserida todas as leis, que possamos, antes de agir e reagir, analisar profundamente quais os benefícios que isso vai nos trazer e quais os males que pode causar a minha atitude e a minha ação. Uma paz para todos, um feliz final de semana. E até a próxima, programa 51, né? 51º. Exatamente. Um grande abraço. E eu? Pode falar. Nosso mestre Oswaldo. Um abraço e um agradecimento deixo aqui para todos que nos acompanharam, né? Pela Canabrava e pelo Facebook. Sempre com muitos deles sempre conosco, né? Desde o primeiro programa. Outros, quando podem, estão aí antenados, estão ligados e participando, né, ouvindo. Um abraço muito forte para todos vocês e também alertar pelo seguinte: nem sempre acertamos, às vezes erramos, e quando isso acontecer, não vamos nos culpar, ficar sofrendo por isso. Nós vamos, na verdade, ficar com as orelhas em pé, como diz o povo, né? Atentos, e procurar não errar mais. Se magoamos ou somos magoados, vamos reparar e vamos tocar em frente.
É isso aí. De antemão, antes de encerrar, eu não poderia deixar de fazer dar um forte abraço, um alô para Dandara Moraes. Dandara, um beijo bem Nossa, grande, Dandara, viu? Acompanha sempre, né? E a todos que estão aí no Face. Nosso amigo Damião, a Adriana, enfim, todos que aqui acompanharam o programa. E lembremos que nem sempre, nem todos os dias, a gente acorda como aquela propaganda de margarina, né? Sorrindo, maravilhoso. Nem escova os dentes, já vai beijando. Cuscuz cheirando. Maravilha, cuscuz cheirando. Mas, mesmo que esse dia não seja permanente, que nós tenhamos fé, né? E acreditemos. E como diz Rossandro, hoje eu estou muito puxando o Rossandro, porque eu achei um dos fantástico das pesquisas que eu fiz. É uma grande referência. Lembremos que a tristeza da mágoa, para a tristeza da mágoa, tem um antídoto maior, que é a alegria do perdão. Então, que eliminemos essa mágoa dos nossos corações, que pensemos cada vez mais positivo e que assim vivermos melhor, com certeza. Só um detalhezinho. Oswaldo falou que a gente fica de orelha em pé, né? Eu com minha bala de hortelã, fiquei com a orelha puxada. Pegou pela orelha acima.